Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Já estamos ao vivo pela nossa rádio Portal de Luz, através também da nossa fanpage no Facebook, nosso canal de comunicação direta com você, meu irmão e minha irmã, que por causa do processo de epidemia não consegue nos acompanhar fisicamente, mas as portas do Evangelho jamais estarão fechadas para o nosso conhecimento e vivência das passagens de amor e de esperança do Mestre Jesus. Gostaria de pedir a todos que neste momento venham para cá conosco, tirar um tempinho do seu sábado pela manhã chuvosa na capital potiguar, para que a gente analise o verdadeiro reino de Deus, que é o tema de hoje. Quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, que reino é este e aonde ele está? Para quem nos acompanha em palestras anteriores, sabe que a gente está trabalhando há algum tempo, mas esse tipo de trabalho não é à toa. É um trabalho de fortalecimento de conduta moral, que requer um certo tempo para que a gente possa assimilar as importantes mensagens que o mestre deixa para a gente. Mas, antes da nossa palestra, temos o nosso exórdio e a nossa prece inicial para que a gente reflita sobre os comentários de Emmanuel perante o Evangelho e que esta prece possa servir também para harmonizar a nossa casa, os nossos familiares, mas principalmente na manhã de hoje, o nosso coração, que é lá onde vamos tocar com o Evangelho de Jesus. Então, com a palavra, o nosso irmão Everton Fagundes, que ele trará o nosso exórdio de hoje e os comentários. Bem, obrigado, Vinícius, pela apresentação. Como já dito, meu nome é Everton Fagundes. Obrigado a oportunidade que a casa me ofereceu para estar aqui juntamente com nossos amigos, fazer o trabalho do Evangelho, divulgar a palavra do Mestre Jesus para todos aqueles que estejam dispostos juntamente conosco de aprender mais um pouquinho nessa manhã, certo? Então, diante desse convite, diante dessa oportunidade de fazer nesse novo enquadramento aqui da gente que está fazendo ao vivo, através das mídias sociais, é um novo desafio, mas a gente já vai aprendendo, né, Vinícius? Com o tempo, a gente vai melhorando a nossa plataforma e a nossa maneira de lidar com essa situação que o nosso país está vivendo. Então, o exórdio de hoje é do livro Vinha de Luz, do nosso irmão Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, e a mensagem é do nosso irmão Emmanuel. É o item 19, que se intitula Executar Bem. E, começando a leitura, tem a passagem bíblica que diz: E ele lhe disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Essa passagem está lá em João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 13. A advertência de João Batista, à massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve especialmente ser lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais, sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas?
Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá uma existência de cada um de nós, a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas e pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Pois bem, meus irmãos, essa mensagem que Emmanuel vem nos refletir, ele cita a passagem bíblica e a mensagem se intitula Executar Bem, né? Uma passagem dessa pequena leitura que me chamou muita atenção foi que nós cristãos estamos sempre atrás de novidades, né? A gente exige mensagem, fica naquela expectativa de receber alguma mensagem até pessoal, sempre querendo novo, mas nunca põe em prática aquilo que a gente já tem como bagagem. Jesus já nos ensinou tudo, há mais de 2000 anos atrás, e a gente não realiza nem a pequena parcela disso que ele nos ensinou, e estamos sempre à procura de mais, de mais e de mais e de mais. A gente é como se a gente pegasse um grande volume de informações que vai nos levar à verdadeira liberdade, mas a gente não utiliza nem 10%, nem 1% daquilo que a gente tem. Então é como se a gente pegasse um volume muito grande de informações e deixasse de lado e sempre estivesse exigindo novas mensagens, novos acontecimentos, como se fosse atrás de como se fosse surgir alguma mensagem milagrosa que fosse mudar a sua vida do dia para a noite. E todos sabemos que a vida não é assim. A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer, no nosso caso aqui, nossa própria evolução moral, pondo em prática tudo aquilo que a gente recebe. Jesus já nos ensinou isso, desde lá a Bíblia. E o Espiritismo surgiu para facilitar o entendimento dessas passagens de Jesus, que muitas vezes a gente não entende, porque a Bíblia é um livro que exige esse lado espiritual para um melhor entendimento. Então, se a gente não faz nem um pouco que ele nos ensinou, imagine com o muito. Lembrando que quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem diante para conosco e para aqueles que estão ao nosso redor e para a sociedade e a comunidade em geral. Então, como a gente quer pedir mais coisas se a gente não está fazendo nem o básico, a gente não faz nem no nosso próprio lar, né? Livros espíritos aí, nas minhas leituras, exemplificam muito bem isso, que a gente tem palestrantes espíritas e outros também de outras religiões que fala bonito, que se expressa muito bem, mas não cumpre, não faz aquilo nem na própria casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, seja no trabalho, seja onde for. Então a gente devia pensar no que estamos fazendo, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, que é onde a gente vai pôr em prática todas essas lições que esses livros maravilhosos nos trazem, né? Para conosco mesmo. A melhoria vem daí, da vigilância do nosso comportamento no nosso dia a dia. Isso, eu acredito que é a chave para a mudança, porque a gente vai começar a notar que as coisas que acontecem têm uma lição para aquilo. Eu estou sendo impaciente, eu estou julgando, estou sendo prepotente, e por aí vai. E no Evangelho tem sempre lições referentes a esses comportamentos que a gente possui, que a gente adquiriu durante as nossas existências.
Então, a pergunta vem daí. Do pouco que a gente tem, executar bem aquilo que a gente já tem. Então, se a gente não está fazendo isso, para que a gente vai querer novidades, né? Eu até entendo, porque novidade sempre é uma coisa boa, mas aí a gente vai estar como se fosse querendo algo que a gente ainda não tem condições de, de pôr em prática, por exemplo. Querer mais talentos, aquela passagem bíblica dos talentos, querer mais talentos sem saber usar desses talentos. Não é isso? Então fica essa reflexão, né, de a gente executar bem aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já tem de bagagem de conhecimento, para depois aí sim a gente rogar por coisas a mais do que a gente já tem, ok? Então, nesse clima de reflexão, eu convido a todos a mergulhar os pensamentos no mais alto, rogar e agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, por todas essas bênçãos que Ele nos oferece nesses dias, rogando a Ele a sua misericórdia, o seu amparo, aos amigos espirituais que nos acompanham nesses momentos desafiadores que o nosso país, o nosso planeta está vivendo, né? Que possamos vibrar harmonia, compreensão, bondade, para esse também momento político muito conturbado que a gente está vivendo no nosso país. Então, que vibremos, que não entremos nessa onda, né, de desarmonia, de desgaste emocional, mas que possamos ser o oposto, que possamos vibrar tranquilidade e harmonia, para só assim mantermos a nossa mente sã, o nosso lar com boas vibrações, com fluidos salutares. Então, rogamos a Ti, Mestre, a Tua proteção, a Tua intuição, para que possamos, assim, saber como nos lidar, como nos comportar durante essas situações desafiadoras. Agradecendo sempre aos amigos espirituais, aos benfeitores, pelo amparo, pela assistência, que eles sempre nos estão nos dando e nos apoiando. Sendo assim, Mestre, pedimos a Tua permissão para continuar o trabalho que se inicia na manhã deste sábado. Graças a Deus. Então, vamos entrar agora com a parte do nosso Evangelho, que vai ficar a cargo do nosso irmão Vinícius. A palavra é sua, Vinícius. Muito obrigado, Everton. Eu acho que as passagens de Emmanuel, elas são bem coesas quando a gente reflete o Evangelho de Jesus, porque através de sua palavra, através dos livros psicografados por Chico Xavier, a gente busca a reflexão de que sempre devemos exercer esses aprendizados que estão lá, como o nosso irmão falou, na Bíblia, há 2000 anos, trazido pelos apóstolos, através do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João, como foi citado, do Evangelho dos apóstolos que vieram e deixaram para a eternidade a palavra do Mestre Jesus. Palavra essa que é difícil de se compreender. Ainda mais quando a gente vê que a língua da época era o hebraico e o aramaico na escrita. Jesus, mesmo humilde, ele conseguia passar as mensagens que a população não tinha acesso, porque só quem sabia escrever na época eram os fariseus, eram as pessoas de grande conhecimento.
90%, 95% da população não sabia ler nem escrever. Não tinha a intelectualidade da escrita, que era guardada em 7 chaves nos templos e nos palácios. Sendo assim, Jesus, já considerado filho de Deus e adepto ao cristianismo que empregava naquela época, foi aprisionado e levado até a Torre Antônia, no período que antecedia a Páscoa para os judeus. E lá ele teve o seu primeiro encontro com aquele que futuramente seria o seu algoz nas leis do homem. Pilatos, como traz no Evangelho e como a gente vem abordando aqui durante 2, 3 semanas, indaga Jesus: és o rei dos judeus? Jesus diz que não. E ele complementa, dando origem ao tema do capítulo. Pilatos, meu reino não é deste mundo. Ainda diz mais: se assim fosse, eu como rei não estaria aprisionado, porque os meus seguidores e os meus discípulos estariam batalhando para proteger o meu reinado. Mas Jesus sabia que o reino a qual Pilatos se referia era o reino dos homens, era o reino do poder, era o reino da terra. Sendo assim, numa visão espiritual de amor e de caridade, Jesus jamais poderia se alinhar ao reino dos homens, porque há 2000 anos já era tão imperfeito e hoje ainda continua sendo. Se assim não fosse, as civilizações antigas, poderosas, com vários imperadores, riquezas, ainda permaneceriam existentes. Aonde será que está a Atenas antiga? Aonde será que está hoje o Império Romano, o Império Bizantino em ruínas? Porque existe algo semelhante que impetra na vida de todos os imperadores. É o conhecimento do túmulo. É a morte do reino do homem. E com esta morte, todo o poder, toda a riqueza, todo o ouro se desfaz. Mas o reino de Deus, ele jamais é desfeito. As riquezas obtidas no reino de Deus não são deixadas na terra. Não são herdadas. Não são loteadas, mas sim guardadas num cofre tão seguro e importante que é o nosso coração. Então, quando Jesus, ao encontrar Pilatos, fala que ele não é o rei deste mundo, ele fala que o coração dele não cabe
tanto amor e tanta compaixão da humanidade, que de forma errada, não só na época de Pilatos, mas bem antes e até hoje, não compreende que o reino de Deus está dentro do coração do homem. E assim, a gente analisa ainda a passagem bíblica quando, na véspera da Páscoa, Pilatos, por ser o prefeito da Judéia, local onde se encontrava Jerusalém, ele pergunta: você está preso, Galileu? Porém, a população tem o poder de te libertar, pois o prefeito Pilatos tinha o poder da interferência em libertar um prisioneiro na véspera da Páscoa. E Pilatos, então, como forma de populismo, para que a população não tivesse um conflito, uma guerra, já que ele vinha com vários problemas no seu governo, e isso era relatado ao Império Romano em Roma, pergunta à população: se este é o teu rei, vocês querem que eu liberte-o? E a população diz não. Os judeus queriam Jesus crucificado. Então, quando a gente fala sobre o ponto de vista do algoz de Jesus Cristo, Pontos Pilatos, a gente tem também que enxergar a óptica da população. Porque até hoje, os governantes refletem o sentimento da população. Então, se Pilatos deixou Jesus preso, é porque os judeus não libertaram Jesus, trocaram Jesus por Barrabás. E Jesus continuou preso. Mas a incompreensão do reino de Deus não está só na época da vivência do Cristo. Até hoje as pessoas não compreendem Jesus. Foi preciso chegar o Evangelho segundo o Espiritismo para que pudéssemos analisar, com a ajuda da ciência e da filosofia, os entrelaços evangélicos que deixam uma distância abismal entre nós, meras pessoas com defeitos, do Evangelho perfeito e imutável. Porque há 2000 anos, se Jesus viesse hoje, faria tudo novamente, sem mudar um só passo dele. E é esse tema de hoje que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. O ponto de vista de Allan Kardec, nos itens 5, 6 e 7 do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Allan Kardec, sabedor da situação que Jesus passou, tenta nos esclarecer que ainda hoje continuamos a enxergar a ótica
das nossas vidas com o reino dos homens, com o reino imperfeito, com o reino mutável. E ele fala, até trazendo uma analogia às crianças. O homem que tens dentro do seu coração, o reino da terra, é como se fosse uma criança que protege os seus brinquedos e que dali não vê nada mais importante do que isso. E a gente sabe que, de forma comum, os brinquedos são na fase infantil da nossa vida. É na fase do lúdico, quando a criança ainda não tem a formação, a maturidade para enxergar a forma real da vida e precisa desses brinquedos para auxiliá-la. E é por isso que existem os brinquedos com os dinheiros de papel, para que a criança aprenda a gerir os seus recursos futuros. É por isso que existem os brinquedos que interagem, que só podem ser brincados com mais de 3 crianças, para que ela interaja enquanto criança, para que na fase adulta ela saiba viver em coletividade. Que crianças somos nós? Que brinquedos temos em nossas mãos? Será que não está na hora de deixar estes brinquedos e se debruçar com o Evangelho do Cristo, a fim de compreender exatamente qual reino é de Jesus? Como eu falei antes, o reino de Deus está no coração de cada homem. Mas é um trabalho difícil. Allan Kardec diz: devemos ter o reino de Deus dentro de nós, mas também, sobretudo, não podemos nos abster das atividades da casa, do nosso lar, do nosso trabalho. Não podemos ficar vinculados apenas às questões espirituais. Temos a obrigação de evoluir quanto homem encarnado na Terra. Porque também foi uma dádiva divina a oportunidade da reencarnação. E Dr. Bezerra de Menezes já dizia: irmãos, se soubesseis a fila dos espíritos que aguardam este grande e importante momento de reencarnar, vocês dariam infinito valor ao seu plano encarnatório. Vocês dariam importância às coisas simples, ao seu filho, ao desenvolvimento do aprendizado de uma criança, a empatia com os menos favorecidos, que este processo de formação empática daria só ele uma palestra, que é difícil, que quando a gente não tem empatia com a outra pessoa, a gente faz com ela o processo que Anete Guimarães comenta, que é a coisificação. Quando a gente faz aquela pessoa uma coisa e não um ser. E aquela coisa, ela pode sofrer. Porque é a lei mosaica. Olho por olho e dente por dente. Aquele ser, aquela coisa, não é meu irmão porque ela está na rua dormindo.
Mas se tiver alguém com poder aquisitivo maior que o meu, eu ajudo. Porque aquele é meu irmão, aquele foi abençoado por Deus. E esse é só um ponto de análise que estamos ainda errando o verdadeiro reino de Deus. Quando a gente não tem empatia por todos. Por todos. Por todos. Mas não é, meus irmãos. Isso me deixa feliz. Um processo de erro vinculado apenas a nós. Irmãos e irmãs que estão começando o processo evangélico, doutrinário, cristão. Na época de Jesus, as pessoas não compreendiam o reino de Deus. Não só os judeus que queriam a sua crucificação, mas os seus próprios apóstolos. E é aí onde a gente vai chegar para compreender tamanho trabalho que Jesus teve em colocar o reino de Deus em duas principais pessoas dos seus 12 discípulos. Judas, que Humberto de Campos fala que não o traiu. Jesus, quando reuniu os 12 apóstolos, passou 3 anos ensinando a amar. E eu me recuso a falar que uma pessoa passar 3 anos vivendo com Jesus seria capaz de traí-lo. Eu me recuso a acreditar. Aqueles filhos tinham muito amor pelo Cristo. Muito amor. Não era diferente com Judas. Judas não ia deixar suas atividades para percorrer anos e anos de sua vida com quem ele não acreditasse. Judas, ele não ia abrir mão dos seus conceitos religiosos por uma doutrina nova, por um evangelho recém-chegado, pela boa nova do Cristo Jesus. Ele não ia. Sendo assim, eu me recuso mais uma vez a aceitar que alguém que passou 3 anos aprendendo a amar seria capaz de trair Jesus. Ele não traía. Mas Judas, ele não tinha o reino verdadeiro de Deus em seu coração. Ele tinha o reino dos homens, mutável e falho. E aí foi o principal erro de Judas, acreditar no homem. E qual foi o plano de Judas para conquistar Israel, tomar a posse através de uma guerra contra os romanos e devolver ao povo judeu? Ele tentou politizar a situação. Pensou-lhe, isso quem diz Humberto de Campos: vou deixar o meu mestre aprisionado para que não sofra nenhum mal. Vou empunhar uma espada, fazer alianças com os povos, convencer os romanos. E aí, quando eu tiver o apoio da população, através do evangelho, darei um golpe de Estado em Pôncio Pilatos, nos romanos, expulso os romanos e tenho de volta
a terra sagrada. E depois do derramamento de sangue e do ranger de dentes, entrego a terra sagrada de volta e digo: Senhor, estar aqui o seu povo, a sua terra, governa, porque o seu trono te espera. Mas Judas estava enganado. Porque não era aquele trono da terra que Jesus possuía. O trono de Jesus era imaterial. E confiando no reino dos homens, Judas foi enganado. Não só viu o seu plano cair por terra, como também o seu Cristo crucificado. Não foram as moedas. Não foi traição. Foi a concepção de que o reino de Deus seria trazido pelo homem, quando na verdade ele se enganou. E não soube conviver com tamanha culpa de ter errado e colocado a vida do seu mestre nas mãos do Império Romano. Ele não aguenta tamanha culpa e se suicida. Uma traição não levaria o traidor ao suicídio. Um dos 12 apóstolos de Jesus conviveu com ele, aprendeu durante 3 anos a amar, mas dos 12 seguidores foi a tarefa mais difícil do Cristo passar a Judas de que o amor está dentro do coração do homem. E é com este amor, com esse sentimento fraterno e empático, que recebemos o reino de Deus. Mas Judas não foi o único que errou. Bem antes, quando Jesus começou a sua jornada e saiu da Galiléia em direção a Jerusalém para conhecer e chamar os 12 apóstolos para a sua jornada edificante e evangélica, ele passa próximo ao leito do rio e lá encontra 2 pescadores, 2 irmãos que estavam consternados por mais um dia de trabalho sem peixes. Simão Pedro e André. Quando Jesus chega e faz aparecer peixes que alegra toda a comunidade, Simão sabe que ali estava um ser especial. Não era qualquer pessoa. Era um galileu que veio mostrar que o nosso Pai misericordioso não abandona ninguém. E através desse exemplo, Jesus indaga: Simão, André, venham comigo. Não pescarás mais peixes, mas sim homens, através do reino de Deus. André não entendeu o que Jesus queria dizer. Mas disse: Senhor, nosso vilarejo é tão pequeno. O prefeito não anda nem por aqui, vamos ter um reinado? Mas Simão Pedro diz: confiemos no Mestre. E assim segue. Mais na frente,
encontra Levi, que seria futuramente chamado de Mateus, e um por um acolhe, abraça e ampara os 12 apóstolos do Cristo. Na volta a Galileia, já com seus discípulos, Jesus continua a propagar o Evangelho e a fazer o bem. Em determinado momento, Jesus já tinha conhecimento da personalidade de todos os apóstolos. Sabia que Simão, Pedro, era o mais esquentado. Como a gente fala, aquele que tem um pavio curto, que não leva desaforo para casa. Jesus olha e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, sem entender, olha para o mestre e diz: sim, mestre, eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas, Pedro. Jesus novamente faz a segunda pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro ratifica a resposta: sim, Senhor. Sou capaz de empunhar a minha espada e lhe proteger a ferro e sangue de todo o mal. Mais uma vez, Pedro não tinha aprendido a lição de que não precisava baixar a sabedoria que ele possuía para se defrontar com o reino dos homens. Mas ele responde: sim, mestre, eu te amo. E mais uma vez Jesus fala: Pedro, se me amas, cuida das minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro fala: amo, Senhor. Dou-lhe a minha vida para que o Senhor continue propagando o Evangelho do Cristo. Pedro, então cuidas das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus, de forma emblemática, estava mostrando a Pedro que o amor era a única salvação que a humanidade teria. E o tempo passa. Com mais uns dias, Jesus conversa novamente com Simão Pedro. Pedro, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E Pedro diz que não. Jamais aconteceria isso. Era o seu seguidor mais fervoroso, que dispunha mais amor, com mais veemência, aos pés do Cristo. E ele se negou a acreditar no que Jesus falara. Mas, logo após, Pedro recebeu as informações de Jesus sobre o que estava por vir. Que existiria sofrimento, que existiria revolta dos apóstolos, pois Jesus, brando e manso de coração, não ia levantar a mão sequer a nenhum governante do reino dos homens, enquanto a injustiça que ele havia de passar. Pedro, ao saber
de toda a situação que estava a acontecer, disse: Senhor, fuja, saia de Jerusalém, se esconda. E o Cristo enfático fala para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, sai de mim, pecador. Deixa eu cumprir o que meu Pai resignou para mim. E Pedro vê, mais uma vez, de que fugir estava no reino dos homens, não no reino de Deus. Como Jesus falara a Pedro, o tempo passou e ele foi preso. Ao passar pela multidão que crucificava Jesus, uma mulher então fala: olha esse homem, seguidor do Galileu, ele também não condiz com as falácias que este rapaz, que este homem fala? E Pedro nega Jesus: não, eu não o conheço. Nega uma vez, nega duas. E à crucificação de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. E logo após a terceira negativa, o galo canta ao lado de Pedro e Pedro lembra do que o mestre tinha falado em outrora. E ele se sente envergonhado. Mas foi ali, depois das 3 negações, o último momento de Pedro com Jesus, antes da crucificação. Ele entra em desespero quando vê o mestre crucificado. Neste momento, todos os adeptos do mestre Jesus já estavam sendo perseguidos. Os apóstolos voltam para a cidade da Galileia. E Pedro, inconformado por ter erradamente compreendido o reino de Deus, entra em desespero. E por muito tempo, chora copiosamente, até receber Jesus na sua imagem, em sua frente. E Jesus pergunta: Pedro, por que choras? Eu estou no reino do meu Pai. Não estou mais no reino dos homens. E Pedro e todos os apóstolos de Jesus compreendem e tem a confirmação do que sabemos hoje, da imortalidade da alma. E voltando ao texto de Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: se os homens soubessem da sua imortalidade no reino de Deus, eles não se apequenavam com tantas coisas e propósitos sem contexto espiritual. Eles não perdiam tempo com problemas pequenos, porque compreenderia que tudo é passageiro, menos o que a gente traz em nosso coração. Porque só levamos da terra aquilo que fazemos de bem para o nosso semelhante. Não são bens materiais.
não foram as moedas recebidas por Judas. Não será. Não será. E aí, Pedro, ao ter ciência realmente do reino de Deus, essa é a primeira ordem dada pelo Mestre Jesus, quando diz: Pedro, volte para Jerusalém e lá construa um templo para receber os leprosos, os doentes, aqueles que não são vistos. Receba todos, Pedro. E Pedro vai para Jerusalém. Abre a casa do caminho. E através do auxílio da espiritualidade, cura inúmeros leprosos. Naquela época, as idades das pessoas não passavam dos 30, 35. Eu, por exemplo, se vivesse naquela época, já era um ancião. Por causa das doenças, das pragas, da forma insalubre como a maioria da população vivia. Mas Pedro, continuando a jornada do Mestre, viveu muito tempo para aquela época. E trabalhou do momento da crucificação do Cristo até por volta dos seus 67 anos, quando já era reconhecido em Jerusalém e já era um ancião. Os romanos não queriam a popularidade do cristianismo na época. Estavam perseguindo cristãos. As reuniões para comentar o evangelho se davam dentro dos cemitérios, porque os romanos não gostavam de adentrar. Haja vista que quando Jesus foi conversar com Pilatos, na Torre Antônia, vários romanos não queriam entrar, porque estava próximo da Páscoa e ali era um local impuro. Era impuro para entrar, mas para matar o semelhante não. Então, os cristãos eram perseguidos. Até hoje sim, mas menos. Se hoje a gente tem a oportunidade de falar do Cristo publicamente, pela internet para o mundo, foi porque milhares e milhares de cristãos morreram para que a gente pudesse estar aqui hoje. E tem gente que vai assistir mais tarde porque não quer acordar cedo. Tem gente que não vai para o centro porque está ocupado. Tem gente que não abre a Bíblia porque tem outros afazeres. Então Pedro trabalhou, curou leprosos, mas em um momento de recaída, Pedro resolve fechar a casa do caminho mais cedo. Estava cansado. 5 horas, Pedro cerra-lhe as portas da casa do caminho e não recebe mais ninguém. Quando ele se vira para se recolher aos seus aposentos, a porta se abre. Um andarilho encapuzado, sujo e cansado pede: Senhor, ainda pode me atender? E Pedro se nega.
Diz que não, que naquele dia precisou fechar mais cedo para se descansar, porque já havia anos e anos trabalhando. E que naquele momento ele ia reservar para o seu descanso. E antes de sair da presença do andarilho sujo, encapuzado, o andarilho retira-se a túnica. E era o Mestre Jesus. Pedro, então, não aguenta. Se ajoelha aos pés do Mestre e começa a chorar. Mesmo depois de anos, Pedro caiu no erro do reino dos homens. E ele chora copiosamente. Jesus, até aquele momento, não falara nada a Pedro. E com um olhar de amparo, o Cristo, à frente de Pedro, olha para o seu discípulo e fala: Pedro, eu só pedi para que cuidasse das minhas ovelhas. Pedro, então, aumenta o seu choro e, envergonhado, coloca a mão sobre o rosto. E chora por muito e muito tempo. Quando Pedro descortina a sua visão, Jesus já não estava mais lá. E mais uma vez, Pedro seguiu a lei dos homens. Mas continuou a trabalhar. Continuou a servir o Mestre. Serviu de lição para que Pedro cuidasse de todas as ovelhas. E aos 67 anos, Pedro é preso pelo Império Romano. Aquele homem frágil, ancião, já não ficava mais ereto em sua postura, com o corpo inclinado e andando a passos lentos, foi considerado um homem perigoso para o imperador romano. E assim, precisava ser crucificado. Naquele momento, os seguidores do Cristo já eram em centenas. E indignado com aquela cena, disse: mas é só um velho, é só um ancião, deixe-o. E Pedro, naquele momento, já tinha aprendido a lição do reino de Deus. E no momento mais turbulento, de revolta dos seus adeptos, enquanto caminhava para ser crucificado, o pensamento de Pedro já ali não estava mais. Pedro já estava pensando em Jesus. O seu corpo caminhara, o seu pensamento refletia. Pedro foi crucificado. Na sua crucificação, relatos dizem que ele não apresentava reação. Logo ele, o discípulo de Jesus, que mais tinha pavio curto, que mais afrontava as leis de Deus, do homem, ele ali já estava coeso.
de que deveria respeitar as leis do homem. Mas aos 67 anos, Pedro viu que aquele reino não era dele e aceitou o que estava por vir. Então, chegou um soldado romano que atacou com injúrias, com difamação, chamando de falso profeta. E passou ali várias e várias horas falando mal de Pedro, falando mal do cristianismo. Centório era impiedoso com os prisioneiros. Então, após passar por vários insultos, Centório busca uma grande pedra que estava ao seu lado e joga em direção a Pedro, que crucificado nada podia fazer. E a pedra bate na cabeça de Pedro, que após a crucificação, que após os insultos, desfaleceu apedrejado. Nesse breve momento de inquietação, de perturbação, ele olha para o lado. Já não fazia mais parte do corpo. E olha o corpo desfalecido e crucificado. Ele vê que algo não está tão natural como de costume. E quando ele olha para o outro lado, vê um corredor luminoso, com um brilho imensurável, como relata Humberto de Campos. E ao final dessa passagem luminosa, ele vislumbra uma estrela, que a cada passo que Pedro dava em direção a ela, mais amor sentia dentro do seu coração. E Pedro se aproximara dessa estrela. E o amor aumentava. Pedro caminhava e o coração já não cabia mais de tanto sentimento de amor. E foi aí que ele não só compreendeu, mas vivenciou o reino de Deus, que estava dentro do coração de Pedro, por tamanha bondade que ele fez enquanto encarnado. E ao chegar àquela estrela, se transformou. E não era uma estrela, era o Mestre Jesus, que recebeu pessoalmente Simão Pedro na espiritualidade. E disse: Pedro, obrigado, Pedro, por ter cuidado das minhas ovelhas. Preparei um repouso de descanso e paz para ti. E Pedro fica durante 2 semanas na presença de Jesus, recebendo visitas de espíritos superiores inimagináveis, agradecendo a Pedro pelo trabalho apostólico que Pedro tinha executado. Mas as pessoas há de perguntar: mas Pedro não errou? Aonde está o julgamento de Pedro quando recusou cuidar de Jesus? Não existe esse julgamento, meus irmãos. Jesus Cristo, ele sabe o potencial de cada um de nós. E na hora de retornarmos à pátria espiritual, seremos lembrados pelo bem que desprendemos ao outro, através
da empatia, do amor e da caridade. Mas nem tudo é eterno. E durante essas 2 semanas que se passou com Jesus, uma hora precisava acabar, pois Jesus tinha outras tarefas. E disse: Pedro, descanse, aproveite do que eu preparei para ti. Porque enquanto na terra ainda estiver tendo filhos de Deus sofrendo, e enquanto eu escutar um gemido, eu não descansarei. Jesus não ia descansar. Mas para a surpresa de Jesus, Pedro se levanta e diz: Mestre, eu vou com o Senhor. E os dois retornam ao plano terrestre. Num vale de escuridão e de desespero, chega ao cemitério, aonde os cristãos se encontravam escondidos para aprenderem o Evangelho e estudarem a vida do Cristo. Chegando lá, Pedro ficou feliz por saber que aquele trabalho que outrora ele tinha começado estava sendo desenvolvido. Porém, Jesus e Pedro escutam um choro naquele cemitério. E Jesus fala para Pedro: Pedro, caminha até o teu túmulo, Pedro. Alguém te espera. E Pedro vai. Quando Pedro chega em seu túmulo, encontra uma imagem que o deixou perplexo. Aquele que tinha retirado a pedra em direção a ele, estava em seu túmulo com os braços em volta de uma criança, chorando. Aquela criança era o filho de Centório. E ele pedia por saber das curas executadas enquanto vivo por Pedro, que curasse aquele filho doente. E Pedro, usando do evangelho cristão como exemplo, jamais viu a maldade no coração do homem e ajudou. Através do passe magnético, curou o filho do seu assassino. E ao ver que a criança não mais chorava, não estava mais com febre e nem enferma, ele olhou para o céu e agradeceu as bênçãos de Simão Pedro. A partir daquele momento, Centurion converteu-se ao cristianismo. Começou a compreensão de que o reino de Deus estava dentro do coração que o perdoou. E começou o seu trabalho individual de obter o reino de Deus. Para Centurion, ficou o aprendizado que o reino de Deus não é deste mundo. Para Pedro, ficou a continuidade do trabalho que tinha aprendido na sua última encarnação, que o reino de Deus não é deste mundo. E para nós, fica a mensagem de que por mais difícil que as nossas vidas sejam, meus irmãos, o meu reino não é deste mundo. Queria agradecer a todos e que todos possam ter uma ótima manhã de paz e de harmonia no reino de Deus. Chegou nosso irmão Everton. Queria
fazer um convite àqueles que estão conosco acompanhando esta manhã de sábado, essa palestra do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo, para continuar conosco. Faremos agora uma mesa de debate, e aí eu trouxe o nosso irmão Everton para comentar um pouco sobre a palestra, e assim a gente poder tirar as dúvidas dos nossos irmãos que nos acompanham através da nossa rádio, Portal de Luz, e através do nosso Facebook. Mas antes, precisamos reconectar a nossa energia através da nossa prece final do Evangelho. Então, eu queria pedir a todos que neste momento elevem o seu pensamento, fechem os olhos e que roguem a Jesus condições morais para que buscamos o amor e a paz. Que neste momento que a humanidade está passando de isolamento social, de quarentena, de pandemia, que em nossas casas, que em nosso lar, sempre permaneça o reino de Deus. Que o nosso Pai misericordioso nos ajude nos desafios que temos a enfrentar, mas que jamais possamos perder o nosso foco de que todas as dificuldades são passageiras. Que a imortalidade da alma nos dá a certeza de vivermos dias melhores com nossos entes queridos, com nossos irmãos encarnados e desencarnados, mas principalmente com Deus. Que assim seja.